Oi, tudo bem com vocês? Tô aqui tentando conectar, mas hoje tá difícil aqui. Vamos ver se agora vai dar certo, né? E aí, Bruna, tudo bem? Como estão todos? Aleluia! Alan, Débora, tudo bem, queridos? Como vocês estão? Hoje o Instagram tá bem congestionado, né? Mas vai ser muito bom a gente estar junto, ok? Bom, nós estamos vivendo dias bem difíceis nesses dias, né? Tudo bem, Pablo? Guga, tudo bem? E aí, eu vou te dar um tempinho para você convidar aí o pessoal da sua equipe, seus amigos, pra gente estar junto. Alana, saudades, né? Pati. Bom, ligue aí pro seu amigo, mande aí um direct aí para convidar o pessoal para estar participando. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto bem legal. E um assunto que precisamos estar falando sempre, né? Que é a arte no culto. Especificamente a dança. Então, que bênção. Flavinho, como estão? Tudo bem, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Bom, nós vamos começar nosso assunto então. Bárbara, como está? Como é que estão os nossos amigos aí na Argentina? Tudo bem? Beijos em todos. Amém? Então, enquanto eu vou estar começando aqui, você vai avisando aí o pessoal para a gente estar batendo esse papo, ok? Vamos começar então. Primeiro, eu quero estar lendo um salmo, que é um salmo que todo mundo conhece, né? Mas eu quero estar lendo porque eu creio que vai nos edificar bastante e vai dar início aqui ao nosso assunto, ok? Salmo 150. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com som de trombeta. Louvai-o com saltério e a harpa. Louvai-o com tamborim e a dança. Louvai-o com instrumentos de corda e com órgãos. Louvai-o com címbalos sonoros. Louvai-o com símbolos antissonantes. Tudo que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Interessante, né? Que esse salmo é o último salmo. O Senhor encerra o livro de Salmos. Nós sabemos que toda a Bíblia ela foi inspirada por Deus. Tem pessoas que falam, a Bíblia não foi Deus quem escreveu. Deixa eu lhe dizer, fomos nós que escrevemos, os homens, mas cheios do Espírito Santo. Fomos a extensão do braço do Senhor para estarmos escrevendo. Por isso que nós cremos que a Bíblia, ela reflete a Deus, ela é a palavra de Deus. Então, toda a nossa crença, ela é baseada na Bíblia. Então, eu quero começar com esse salmo, que ele fala sobre dançarmos, cantarmos, saltarmos, tocarmos todo tipo de instrumento diante do Senhor, porque ele nos dá essa base. Mas não é só esse salmo que nos dá essa base. Vários salmos nos dão essa base, né? Lívia, um abraço ao pessoal de Portugal. Lívia Joe. Bom, por que eu gostaria de falar sobre esse assunto hoje? As pessoas mandam muitas perguntas para nós. Inclusive, algumas coisas que a gente até tem falado. Mas eu acredito que nós estamos recebendo aí uma geração, um grupo de pessoas que talvez ainda não ouviu esse ensinamento. Então, nós vamos repetir algumas coisas e vamos estar comparando com aquilo que a gente tem feito hoje, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu acredito que a dança sempre foi instrumento de culto. Se você for ler os livros
que contam a história da igreja ou a história do mundo de uma forma geral. Tem um livro que a pastora Luciana escreveu, A Dança no Culto. Ela conta bem esse crescimento e essa história que veio, né, da dança. Então a dança, ela foi e é instrumento de culto há séculos, não só dos cristãos. A dança também já foi e é ainda instrumento de culto de várias outras religiões. Por quê? Porque a dança, ela é uma das expressões mais completas do ser humano. A música, não há uma referência bíblica de quando a música foi criada. A dança também. Não tem uma referência bíblica de quando a dança foi criada. Porque a dança e a música, quando Deus criou o homem, a dança e a música e as artes, elas já foram inseridas dentro dele. Então, eu vou falar, cada pregador tem algumas coisas que ele crê, né? Então, isso não está na Bíblia, mas eu acredito que essas manifestações artísticas, elas foram criadas antes, porque ela faz parte da alma humana. Então, você pode ver que nos primórdios, eles escreviam nas paredes, eles desenhavam, eles tinham ali o seu tipo de culto, né? Então, a dança, todo tipo de manifestação artística não tem quando eles foram criados. A Bíblia se refere a Tubal-Caim, no livro de Êxodo, no livro de Gênesis, quando ele criou os instrumentos de percussão. A Bíblia fala, claro, e os instrumentos de corda. O pai dos instrumentos na terra é Tubal-Caim e a sua descendência. Mas não fala que ele criou a música, fala que ele criou os instrumentos musicais. Então, a partir daí, os instrumentos então foram usados como instrumento de culto, né? Tendo a história da Terra aí, do planeta, tem pouco tempo que isso é usado para entretenimento. A arte, ela foi criada mesmo com um cunho profético. Então, vamos voltar a falar da dança. A Bíblia fala não menos de 20 vezes que a dança, ela é uma manifestação genuína para que nós possamos adorar o Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque várias pessoas têm mandado perguntas. A dança é de Deus, a Bíblia, ela respalda a dança no culto. E algumas pessoas falam assim, tem aí os seus questionamentos. Então nós vamos entrar nisso hoje, devagarinho, aí nós vamos estar conversando. Por exemplo, eu vou citar algumas referências bíblicas que são muito faladas. Eu tenho certeza que você já ouviu isso alguma vez. É Êxodo 15, 20. Está dizendo assim, Miriam louva a Deus, né? Miriam louva a Deus com outras mulheres, agradecendo ao Senhor a saída do Egito. E ela canta, o Senhor reinará eternamente e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó com seus carros e os seus cavaleiros entraram no mar e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco ao meio do mar. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia e cantava, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Está lá em Êxodo 15, do 18 ao 21. Essa referência é uma referência de que geralmente na Bíblia, quando há uma vitória, a dança. As pessoas celebram, porque a dança, ela está muito ligada à celebração. Mas não é só isso. Mas a dança está muito ligada à celebração. Então, algumas pessoas perguntam assim, mas não tem uma referência, igual uma pergunta que eu recebi. Pastora, Miriam dançou, eles estavam ao ar livre, eles estavam ali num ambiente aberto, então no culto, na liturgia do culto, não houve dança. Falei, olha, depende da forma, estou falando nos dias de hoje, depende da forma como você entende quem é o prédio, quem é a igreja e o que é o culto. Porque, convenhamos, se o Senhor abriu o mar
e eles estavam dançando ali, eles estavam cultuando a Deus. Eles não estavam dentro de um prédio de 4 paredes como nós temos hoje. Mas naquela época nem isso tinha. Deus deu o modelo para Moisés e Deus escolheu morar numa tenda porque o povo de Israel morava em tendas. Depois que o povo se estabeleceu, foi que Deus falou para Davi que o filho dele construiria um local de pedras, porque o povo já estava morando em casas. Então, esse é um assunto que nós poderíamos ficar aqui uma semana falando sobre isso. O que é o culto de fato? O que é o culto de fato? E quem somos nós? Quem somos nós hoje como igreja? Como igreja, quem Deus vai levar? Ele não vai levar o tijolo, ele vai levar você. Você que é a pedra viva. Então, é claro que as pessoas precisam de bases claras na Bíblia. Então, vamos continuar estudando. Tem um trecho na Bíblia que não é muito falado, mas é muito interessante. Olha, 1 Samuel 10, do 5 ao 10. Aqui, Saul é tomado em celebração ao Senhor. Ele é tomado. Olha que interessante. Vou ler o versículo para vocês, tá? Então chegarás, esse é 10, 5 a 10, tá? 1 Samuel. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas. Olha, Miriam era profetisa. Aqui, um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de ti saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles estão profetizando. Esse flautas aqui, em muitas traduções, dança. Deixa eu fazer um parêntese antes de entrar nisso aqui. Muitas vezes há essa confusão no meio das pessoas. A dança de Deus, dança não a Bíblia dá base para isso. Porque a gente às vezes não entende o que é dança. Hoje, nós usamos algumas técnicas. Hoje nós usamos a técnica do balé, a técnica do jazz, ou nenhuma técnica, apenas saltamos. Tá? E isso às vezes confunde a nossa cabeça. A Bíblia não fala disso. Dança na Bíblia é movimento. Qualquer tipo de movimento. Entendeu? E a dança... Para nós, vamos falar um pouquinho do secular. O que é a dança no secular? É classificado como dança quando você tem movimentos que são cadenciados e provavelmente embalados por uma música. Porque hoje você pode fazer movimentos até mesmo sem uma música, não é verdade? Então, e aqui, olha, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, ou seja, eles deviam estar cultuando ao Senhor, e trazem diante de ti saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles estão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, Saul, e tu profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar na tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás... Aí, continua. E aqui mais adiante está dizendo assim, olha... Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram no mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles como Deus tinha dito. Saul foi tomado pelo Espírito de Deus e se uniu a um grupo de profetas. Tem alguns estudiosos que dizem que esse era como é que eu vou dizer aqui para você não se confundir? Mas é como se eles estivessem em transe, vamos dizer assim, talvez não seja essa palavra, mas dizem que eles rodavam e rodavam e rodavam. Deixa eu dizer uma coisa, essa é uma prática do povo de Israel. Nós estivemos lá algum tempo atrás e uma coisa que marcou muito a minha vida foi ver as danças. É claro que eu fui na época da festa dos tabernáculos. E os homens faziam círculos, rodas, no meio das ruas. Grupos cantavam e grupos de homens dançavam. Engraçado, eu vi poucas mulheres dançando.
Mas eu vi muitos homens dançando e eles saltavam alto, alto e cantavam com toda a intensidade. Isso me marcou muito, porque na nossa cultura brasileira, às vezes o homem ele se sente desanimado a trabalhar com movimentos, né, por causa da nossa cultura. Mas lá não, lá eu vi poucas mulheres, mas muita dança, muita celebração. E em todas as festas bíblicas tem sempre muita dança e tem sempre muita celebração. E a Bíblia fala isso aqui, olha, o próprio Saul, os profetas vinham, né, se movimentando, dançando com o que você acha que é um tipo de movimento com saltério, com tambores, com flautas? Gente, vamos ler a Bíblia de uma forma mais simples e até cultural. Se tem um tambor, se tem uma flauta, se tem uma harpa, tem música. Se tem música, o seu corpo vai dançar, você vai dançar. E se você faz isso para Deus, você vai celebrar o Senhor. Não é verdade? Então, vamos lá. Tem uma coisa muito interessante aqui, que eu separei para a gente poder ler junto. Quer ver? Jeremias, espera aí que eu tô procurando o versículo aqui. Aqui. Quase todos os atos do Velho Testamento, eles eram com manifestações de dança. Quase todos. Inclusive, algumas coisas que não eram tão boas, né? Mas todas as vezes que tinha algo relacionado ao culto a Deus, e esse Deus eu posso colocar o nosso Deus com D maiúsculo, ou outros deuses com D minúsculo, eles colocavam movimentos, dança. E é interessante porque lá no livro de Números tem uma coisa que eles tinham que fazer no tabernáculo, que Deus ordenou. Olha só, é a oferta de movimento. E essa base é para aqueles que acham que... Porque dentro do tabernáculo não tinha a manifestação cultural que nós temos hoje. Nas nossas igrejas, nos nossos prédios, vamos dizer assim, não tinha. Por quê? Porque a cultura era diferente. E Deus respeita a cultura? Irmãos, nós temos a cultura do reino de Deus, que nós, como sacerdotes, precisamos implantar. Mas é claro que Deus fala conosco através da nossa cultura também. Quer um exemplo? Antes de eu ler essa referência aqui, por exemplo, quando Moisés ele subiu o monte, né, atrás daquela ovelhinha e viu a sarça. O que Deus mandou ele fazer? Deus falou assim: Moisés, tira as sandálias, porque o lugar onde você está é terra santa. Em qual outra referência bíblica que Deus manda os sacerdotes tirar as sandálias? São pouquíssimas referências. Mas por que Deus mandou Moisés tirar a sandália? Porque o lugar onde ele estava era a terra santa. Moisés foi criado no meio do povo egípcio. Estou falando de cultura. Moisés foi criado no meio do povo egípcio. Ele era filho de Joquebede, ele era judeu, né? Mas ele foi criado na cultura egípcia. A sua adolescência e a sua juventude ele passou quase toda sendo doutrinado pela cultura egípcia. E na cultura egípcia, quando alguns dos grandes deuses do Egito, eles eram reverenciados, eles eram reconhecidos quando você tirava os sapatos e colocava ali os seus pés no chão, que você queria, era como se você estivesse dizendo assim: você é Deus e eu não. É mais ou menos assim, estou usando palavras bem, né? Então, Deus, a primeira coisa que Deus falou: tira a sandália do pé, ou seja, eu sou Deus. Segunda coisa, o que Moisés fez? Moisés arrancou a sandália e falou assim: qual o seu nome? Qual foi a resposta de Deus? Deus disse: eu sou. Por que Deus não disse o nome dele? Eu sempre fiquei intrigada com isso. Deus poderia ter dito qualquer outro nome. Como ele fez depois, que Moisés mesmo estabeleceu, né? E outros profetas, né? Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Tsikenu, Jeová Ra, Jeová... Tantos, né? El Shaddai, tantos nomes, né? Que no decorrer do tempo aí foram sendo estabelecidos. Deus disse: eu sou. Sabe por quê? Na cultura egípcia, quando eu
me apoderava do nome daquele Deus, era como se eu tivesse, então, um certo domínio sobre ele. E Deus disse: eu sou, não te farei conhecer o meu nome. Por quê? Porque eu sou Deus. Eu sou. Você não é. Olha, eu amo as coisas que Deus faz. Eu acho o máximo. O máximo. Tem coisas que a gente só entende quando a gente entra na cultura. O que Deus estava ensinando para Moisés? Moisés, eu te amo, mas o Deus aqui sou eu. Eu mandei você tirar a sandália porque eu sou Deus. E eu não vou te revelar o meu nome, porque quem tem domínio de tudo sou eu, não você. Quando Deus mandou Moisés avisar o povo que era para passar o sangue nos umbrais das portas, nós entendemos hoje que era a redenção do Senhor, que era o cordeiro sendo já colocado ali no coração, nos olhos do povo hebreu, não é? Mas tinha também outra coisa. Naquela época era comum, era cultural as pessoas escreverem o nome do Deus delas na porta. Os egípcios faziam isso, escreviam nos umbrais das portas, ou colocava ali, como os judeus fazem hoje com, eu esqueci o nome, se tiver alguém aí para me lembrar, mezuzá, sim, lembrei, eles colocam a mezuzá na porta, não é? Ali com os dizeres da Torá, então é uma forma deles se lembrarem. Deus mandou eles escreverem nos umbrais também a palavra para eles nunca se esquecerem. Mas quando Deus manda o povo de Israel passar ali nos umbrais, apesar de todo o cunho espiritual que nós já conhecemos, também tinha o ensino cultural. Também tinha um ensino cultural. Era como se ele estivesse dizendo, olha, eu agora sou o Deus de vocês. Mais ninguém. Porque algumas pessoas, alguns israelitas que ali estavam, nasceram no Egito. Eles assumiram a cultura do Egito. Provavelmente muitos deles, a gente sabe pela história que vem depois, seguiam outros deuses. Entendeu? Então, olha, o Guga tá me orientando ali, olha. Vai dentro da mezuzá, né? Eu preciso estudar até um pouco mais sobre isso aí, Guga. Mas é a mesma coisa, fica ali bem na entrada, na porta, né? Então, quando Deus mandou passar o sangue na porta, apesar de todo o ensino espiritual que nós temos, também Deus estava fazendo uma alusão à cultura deles, dizendo, olha, eu estou cobrindo agora, vocês vão ver só a mim, vocês vão cultuar só a mim, eu sou o Deus de vocês, eu sou. Então, Deus estabelece o seu reino e a sua cultura. O reino de Deus tem uma cultura. E olha, queridos, é tão interessante que Satanás vai se opondo ao estabelecimento da cultura de uma forma que até nós, que somos os sacerdotes do Senhor, ficamos na dúvida. É interessante que, assim, muitos de nós não têm convicção de que o que a gente faz é de Deus. Deixa eu lhe falar, não havia essa liturgia na época dos apóstolos. Não havia, porque nem prédio eles tinham. Eles se reuniam em casas. Agora, você quer me dizer que eles não celebravam? Você quer dizer que eles não dançavam nas festas? A cultura do reino, ela vai sendo estabelecida, Agora, tem algumas coisas que eu considero fora do padrão. Eu considero. Por quê? Qual é o nosso prumo? É a palavra de Deus. Então, ponto. Vamos voltar um pouquinho para depois eu chegar nesse ponto do que eu não considero como bíblico, certo? Vamos lá. Números 6:20. Esse era uma das coisas que os sacerdotes tinham que fazer dentro do tabernáculo de Moisés. Nós estamos lá no primeiro tabernáculo, lá no deserto. Primeiro tabernáculo, o tabernáculo de Moisés. O sacerdote moverá em oferta de movimento perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, ou seja, isso é para separar o sacerdote, isso é para santificar o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento e com a espátula da oferta alçada. Olha só,
havia algo que eles tinham que fazer quando Arão e os seus filhos iam consagrar. Geralmente nas festas bíblicas eles faziam isso. Isso não era uma coisa que acontecia todos os dias, mas nas festas bíblicas, quando alguém ia fazer uma oferta do cordeiro, geralmente eles separavam o peito e essa parte do fêmur, da coxa do animal. E é muito interessante porque quando fala da coxa do animal e do peito, a coxa, ela é talvez o músculo mais forte do ser humano. Ou talvez o maior, eu não sei bem, né? Mas o peito, que entra toda essa parte aqui, e a parte do fêmur, que entra todos esses órgãos daqui de baixo também, falam dos órgãos vitais e dos órgãos reprodutores. O ser humano é isso. O ser humano é o peito e a coxa. Os animais, a parte mais importante, mais forte do animal, é essa parte aqui, onde estão todos os órgãos vitais. Quer dizer, você pode até viver sem um braço, mas você não vai viver sem um coração, ou sei lá, se os seus rins pararem. Estou entendendo o que eu estou dizendo, né? Então, eles pegavam essas partes que falava da força e da vida, e eles tinham que fazer esse movimento. Os sacerdotes ficavam, deixa eu afastar um pouquinho para você entender. Isso é da cultura deles, tá? Eles levantavam, pegavam a oferta nas mãos. Então, você tá aí, faz assim comigo. Ficava um sacerdote de lá, outro sacerdote de cá, e eles faziam assim: de mim para você, de você para mim. De mim para você, de você para mim e de nós para Deus. Eles faziam esse movimento para consagrar o peito e a coxa para o sacrifício. Por quê? Porque a oferta, apesar dela estar morta em cima do altar, entendeu? A melhor oferta, pelo menos para nós hoje, é tudo muito profético, né? A oferta está viva. Hoje nós somos as ofertas vivas do Senhor. No Velho Testamento eles matavam, mas Jesus foi o último sacrifício. E ele morreu, mas ele também ressuscitou. E hoje não precisamos mais morrer, a não ser para a carne, para o mundo e para o diabo. Mas hoje nós somos as ofertas vivas do Senhor. É muito legal isso, muito legal. Tem um outro aqui, olha. Levítico 8, 29. Depois você vai anotando as referências e vai estudando. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos dos seus filhos e os moveu por oferta de movimento perante o Senhor. Interessante que os filhos de Arão, para eles serem consagrados como sacerdotes, Arão teve que movê-los diante do Senhor. Ou seja, os sacerdotes da linhagem de Arão, que eram aqueles que acendiam o candelabro, que colocavam ali os pães, que cuidavam daquela parte interna do tabernáculo onde só eles podiam entrar, eles foram consagrados com oferta de movimento. Eles tinham que estar vivos, não era uma oferta morta, era uma oferta viva. A vida deles tinha sido entregue nas mãos do Senhor. E olha, irmãos, que privilégio somos nós. Nós somos a oferta viva do Senhor. E deixa eu te falar uma coisa, a dança, ela é um instrumento de Deus. A dança, ela é apenas uma estratégia para que você profetize esse mover do dia a dia das pessoas, da igreja, diante do Senhor nos cultos. É uma forma de você profetizar que a vida de Deus está viva dentro de nós, no nosso meio, e por isso nós temos que celebrar. Então tem muitas coisas interessantes. Olha aqui esse versículo, olha, Êxodo 29, 24. E tudo porás nas mãos de Arão. Ah não, isso aqui eu já li, né? É a mesma coisa. Aqui, Levítico 8, 29, tá? E tomou Moisés o peito e a coxa
e moveu por oferta de movimento perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés, o carneiro da consagração, como o Senhor ordenava a Moisés. Muito interessante isso, né? Então, tem vários versículos ali em Números, em Levítico, que falam desse tipo de oferta, né? Uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, qual que é a diferença da dança profana e da dança santificada? Olha, dança é dança em qualquer lugar. O que difere a dança profana da dança santificada é quem dança. Por exemplo, vou usar a música para que você possa compreender o que eu estou te dizendo e vou depois falar algumas coisas sobre isso. A mesma escala de dó que você usa na igreja para tocar as músicas de louvor ao Senhor é a mesma escala de dó que você faz no violão numa música secular, num sertanejo, num rock, num pop. Não muda, não tem a escala de dó cristã e a escala de dó de outra religião. Não existe isso. Por quê? Porque são instrumentos. E quem tem que se santificar é o instrumentista. Porque sou eu que vou usar a escala de dó. Então, se você dança balé, se você dança qualquer outra modalidade, ou não dança nada, mas quer adorar o Senhor, quem tem que se santificar é você. Não é o plié que você faz, não é o elevé que você faz, não são os seus giros, não é a altura da sua perna. Mas preste atenção, não use isso também para fazer uma coisa de qualquer jeito. Não, porque a Bíblia fala assim, tocai e tocai bem. Então eu não posso simplesmente pegar um violão sem nunca ter tocado na vida, ir para frente da igreja, fazer blá 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 e levar a igreja em adoração. Entendeu? Eu preciso fazer o meu melhor. Então, não é ser melhor que o outro, é me superar todos os dias, porque o que eu faço deve glorificar o nome do Senhor. Então, os nossos pliés, as nossas escalas de dó, os nossos acordes vocais, eles são iguais em qualquer lugar, mas você tem que ser a oferta de movimento, você tem que se separar. E olha, queridos, é muito diferente quando você vê uma pessoa consagrada expondo os seus dons para o Senhor, porque Deus pode usar. Deus pode usar. Às vezes uma coisa é linda, mas não tem vida, não tem. Então, é um instrumentista. Você tem um instrumento. Qual que é o seu instrumento? É a dança. Qual que é o seu instrumento? Meu instrumento é a pintura. Não, meu instrumento é a leitura, é a fala, é a escrita. É você quem deve se santificar. Amém? Aqui. Tem eu estava falando da dança profana e da dança santificada. Eu vou dar um exemplo. A dança de Salomé, né? Salomé cortou a cabeça do profeta, mandou cortar a cabeça do profeta, porque ela fez uma dança sensual, ela foi ali, seduziu o rei, né? E o rei então mandou cortar a cabeça do profeta. Certo, mas Miriam também dançou, mas ela celebrou o Senhor. E com a dança dela, ela também arrebatou muitas pessoas junto com ela. Tem uma outra passagem na Bíblia que agora eu não estou me lembrando onde que está, não anotei aqui. Se alguém souber aí, me ajude, coloque aí os versículos, né? Quando um dos generais lá do Senhor, né? Ele faz uma... como é que fala? Ele profetiza sem entendimento. E ele fala, olha... aconteceu algo, e quando eu chegar na minha casa, a primeira pessoa que sair lá na porta eu vou matar. E quem sai na porta? A filha dele. A filha dele que sai. Então ele teve que cumprir a promessa que ele fez para o Senhor. Mas por que ela saiu? Porque havia um costume naquela época que quando os homens voltavam da guerra, olha, foi assim com Davi, não é? Lembra das passagens? Saul matou milhares. Davi matou 10 milhares, não é? Quando os homens voltavam da guerra, Juízes, isso mesmo. Quando os homens voltavam da guerra, as mulheres e a congregação, a cidade, elas saíam em danças e cânticos para receber aqueles que estavam voltando vitoriosos da guerra. É um costume. Por que você acha que Jeremias profetizou
que nos últimos dias a noiva adoraria com danças. Ou não é noiva, em muitas traduções está a virgem. Jefté, isso mesmo, Guga. Obrigada. Nos últimos dias, está em Jeremias 31:13. Nos últimos dias, a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Por que nos últimos dias nós vamos nos alegrar na dança? Porque o nosso general está voltando vitorioso da guerra e nós vamos nos encontrar com ele com danças. A dança nesse nosso tempo, meus queridos, ela é um sinal profético. Por que nós estamos dançando dentro dos nossos prédios? Porque isso é um sinal profético. Para dizer, olha, Jesus está perto. Ele está voltando. O nosso general está voltando da guerra, vitorioso. E ele vai encontrar uma noiva celebrando, dizendo que ele é vitorioso, que ele é o campeão, que ele é o formoso das batalhas. Oh, meus queridos, que coisa tremenda! Eu acho maravilhoso isso. Então, algumas pessoas perguntam assim, mas e agora? Esse mover agora? Porque começamos falando de vestes agora. Algumas pessoas me perguntam sobre as vestes, né? O que eu acho da gente dançar de calça jeans e camiseta hoje? Eu não vejo nenhum problema. Não vejo nenhum problema de você dançar do jeito que você achar melhor, desde que seja decente, né? Porque eu já vi algumas coisas que eu já fiquei escandalizada. Então, para mim não importa. Agora, eu quero colocar algo para você pensar. Porque em alguns lugares onde a gente vai, às vezes a pessoa fala assim, eu queria que vocês dançassem de calça jeans e camiseta. E aí a gente até tira algumas coisas e dança com outras. E tem outros lugares que a gente vai de calça jeans e camiseta e o pessoal fala assim, não, eu queria que vocês dançassem com outro tipo de roupa. O que tem a ver uma roupa com outra? Deixa eu lhe explicar. Nós estamos adorando ao Senhor. O Senhor, Ele é o nosso noivo. Amém? Então, você tem que pensar que às vezes você tem que dançar sim, de forma mais livre, para que você adore o seu noivo com intimidade, com decência. Mas o nosso noivo também é rei. Ele não é só, você não louva o Senhor só com uma face do Senhor. E eu não sei se você viu, né? Esses dias faleceu aí o príncipe Philip, não é? O duque de Edimburgo. E eu fui ver o enterro dele e fui observar as pessoas que servem no palácio. Os soldados, a cavalaria, a roupa dos familiares. E olha, eu vou te dizer uma coisa, tem algumas ocasiões que você tem que se vestir de forma diferente, sim. Por quê? Porque ali não era só a rainha e ele. Ali ele era o príncipe, ali ele era o duque. Então ali eu não podia me apresentar de qualquer maneira. Não que de calça jeans e camiseta seja de qualquer maneira, mas de forma informal. Então, queridos, não faça disso um cabo de guerra. Porque eu já ouvi assim, a gente tem que evoluir, a gente tem que ficar mais jovem, vamos de calça jeans e camiseta. Tá bom, mas lá eu vi criança usando terno naquela ocasião. E eu já vi também, se você vai numa coroação de um príncipe, se você vai num casamento, você não vai de calça jeans, camiseta e chinelo. Cada ocasião pede um tipo de vestimenta. Então eu acho que nós podemos sim variar. Mas uma regra precisa acontecer. Precisa ser com decência. Por quê? Porque você é um instrumento. A partir do momento que você expõe o seu corpo, que você se mostra mais do que deveria, então o que acontece? Você chama a atenção para você. Aí a sua dança deixa de ser abençoadora e passa a ser um instrumento de pecado, porque as pessoas vão ficar olhando para você. Alguns talvez podem até desejar você, sendo você homem ou mulher. Então, nós precisamos ter sensatez. Às vezes, quando a gente vai sair, a gente sempre leva as duas coisas. A gente sempre leva, porque a gente vai ouvindo o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer hoje? Hoje
nós vamos adorar com intimidade, hoje nós vamos adorar com reverência de rei, com outro tipo de veste, ou o senhor hoje quer pano de saco? O que o senhor quer? Então, queridos, não é a roupa que vai fazer o bailarino, mas se nós somos a escrita do Senhor, então nós devemos ser a escrita de todas as maneiras, com movimentos, com vestes e sabendo usar os elementos cênicos, que é uma coisa que eu nem vou entrar aqui agora, mas às vezes a gente pega os elementos cênicos e usa sem saber o que está fazendo. Ah, eu quero o azul porque é bonito. Tá bom, mas isso aí é um outro assunto. A gente precisa estudar, nós precisamos avançar dentro da palavra de Deus naquilo que Deus quer de nós, porque muitas vezes as pessoas, elas não acreditam no nosso trabalho porque a gente nem sabe o que está fazendo. Eu falo isso com carinho, mas nós precisamos avançar nisso aí. Amém? E é muito interessante, eu não sei que meu tempo ainda, Alan, olha aí, falta só 10 minutos, né? Mas depois a gente pode fazer outro e continuar, porque eu não cheguei nem na metade da minha folhinha aqui ainda. Mas vamos continuar. Tem uma coisa que eu acho muito legal, que eu carrego comigo no início da nossa caminhada, um pastor muito abençoado do nosso ministério. Ele falou para mim assim: Adriana, eu quero que você venha na nossa igreja e eu quero que você traga o pessoal para dançar, mas eu não quero aqueles negócios assim, 2 para um lado, 2 para o outro, todo mundo igualzinho. Eu falei, mas pastor, por quê? Ele falou assim, porque eu não vejo isso na Bíblia, então se eu não vejo isso na Bíblia, eu não quero na minha igreja. Aí eu fiquei pensativa, porque de fato, se não tem na Bíblia, então eu não devo fazer. Mas aí eu fui pro meu quarto e falei, Senhor, me mostra. Porque nós estamos fazendo isso. Eu preciso de uma base bíblica, né? Para fazer o que a gente está fazendo, certo? E aí o Senhor me levou para um texto muito interessante. Lá em... Deixa eu pegar aqui. Ezequiel 1. Lá em Ezequiel 1, há uma descrição do trono. Por que eu estou te respondendo isso aqui agora? Porque muitas pessoas me perguntam, pastor, esse negócio de dançar igualzinho, ter que ensaiar muito antes do culto, isso é de Deus? Isso não é natural, não, né? Então já vou te responder. Ensaiar muita música antes do culto, ensaiar para você cantar igual, é de Deus? É de Deus? Também não vejo isso na Bíblia. Você ensaiar coral, você ensaiar o baixo junto com a bateria. Nunca vi na Bíblia ninguém falando que ia ensaiar. Nem por isso não é de Deus. Às vezes a gente quer dar as coisas pro diabo. Então para de dar as coisas pro diabo. Para, meu irmão, de dar as coisas para quem não merece. O Senhor vai nos aperfeiçoando. Amém? Então, mas aí eu fiquei pensando, né? E agora? E aí o Senhor me levou lá em Ezequiel. Como eu te disse, dança movimento, né? E lá em Ezequiel tem, eu vou te desafiar, eu vou ler só alguns versículos, depois você vai estudar aí na sua casa, tá? E você vai ver os movimentos que tem em Ezequiel 1 e em Ezequiel 10. Olha, Ezequiel 1, verso 10, tá dizendo assim, tá falando sobre os anjos, tá certo? Não, deixa eu ler um pouquinho antes. Cadê? Verso 6. Cada um tinha 4 rostos, tá falando dos querubins que estavam diante de Deus. Como também cada um deles tinha 4 asas. Eram 4 querubins, tá? Tinham mãos de homem debaixo das suas asas, e os 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos e asas. A semelhança do seu rosto era rosto de homem, e o lado direito dos 4 tinha rosto de leão, depois de boi e depois de águia. Verso 11. Assim eram seus rostos, as suas asas estendiam-se por cima, cada um deles tinha 2 asas, junto uma com a outra, e cobriam os corpos deles, fazendo referência inclusive a Isaías 6, onde os serafins que estão lá cobrem o rosto, cobrem os pés, e com as outras 2 voam, né? Só que aqui eram só 4 asas. E, verso 14, os seres viventes corriam, voltavam, zigue-zagueavam à semelhança de um clarão de relâmpago diante do Senhor. Verso 13.
O seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, aparência de lâmpadas, e o fogo subia por dentre os seres viventes. Verso 17, andando eles, andavam pelos 4 lados, e não se viravam quando andavam. Verso 19, e andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha que ir, eles iam. Porque o Espírito era o ser vivente e também estava com eles. Verso 21, andando eles, andavam elas, está falando das rodas. Parando eles, paravam elas. Elevando-se eles da terra, elevavam-se elas também as rodas de fronte deles, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. Então, além de movimento, eles tinham elementos cênicos. Além de movimentos, eles tinham luz. Aqui está dizendo que a luz do trono era âmbar. Aqui está dizendo que na luz, a glória do Senhor era tão densa que parecia que eles estavam no meio de uma fumaça. E debaixo do firmamento, as suas asas direitas iam uma em direção à outra. Cada um tinha 2, que lhe cobriam o corpo, um de cada lado. Andando eles, ouvia o ruído das suas asas, como a voz do Onipotente, como o ruído de muitas águas. Um tumulto, parecendo um exército. Parando eles, baixavam as asas. E aí vai. Tem muitos movimentos aqui, meus irmãos. Muitos. É muito interessante isso aqui. O que eu quero dizer com isso? Não dá tempo de ensinar sobre isso aqui. Mas, diante do Senhor, diante do trono de Deus, ele tem movimento. Movimento. E aqui os movimentos que os 4 seres faziam eram iguais. Eles andavam, levantavam as asas. Parando eles, abaixavam as asas. E então eles zigue-zagueavam um ao redor do outro. Virando eles iam para onde o Espírito os conduzia. Isso é um princípio, adoradores. Não faça as coisas por você mesmo. Faça as coisas dirigido pelo Espírito de Deus. Pare de subir no altar depois de ficar uma tarde inteira deitada, assistindo Faustão, não teve tempo para o Senhor. Assim, gasta tempo com Deus antes, para Deus realmente te usar. Gasta tempo com Deus, para Deus poder, através de você, tocar as pessoas. Para as pessoas olharem para você e perceberem o Espírito de Deus. Eu já vi, meus irmãos, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo enquanto alguém está tocando uma bateria, enquanto alguém está dançando. Eu já vi gente sendo liberto de espíritos malignos enquanto tem equipe se apresentando. Mas só que isso hoje é muito raro nos nossos dias. Por quê? Porque nós não estamos nos santificando da forma como nós poderíamos. Nós não estamos buscando o Senhor na intensidade a qual nós deveríamos. Então, deixa eu te falar. Eu quero encerrar com uma pergunta, uma última pergunta. Técnica e unção, como andar junto? Técnica é o que você vai estudar. Unção é o que você vai buscar. E deixa eu lhe dizer mais uma coisa, né? Vou falar até de um vídeo que eu recebi de um grupo que eu não conheço, onde uma mocinha caía, não é? E eu vi muita gente fazendo chacota, eu vi muita gente sorrindo do que aconteceu, né? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Qual de nós nunca cometeu uma gafe no palco? Pode colocar assim, eu aí, porque eu já cometi várias. Em espetáculos nossos de bailarinos profissionais, eu já vi bailarinos renomados no Brasil inteiro terem um acidente e caírem. Sim, agora, é claro que isso deve ser contido com o ensino, com o treinamento. Isso vai ser contido com o treinamento. Você precisa treinar para que aquilo não aconteça. Mas, se acontecer, levanta, bate a mão assim na poeira, meu filho. Segue em frente, porque o Senhor é com você, não é? Então, quero deixar uma palavrinha até para aquele grupo. Levanta a cabeça e segue em frente. Aquele momento não deve traduzir a sua vida cristã. Amém? Olha a Luciana falando, minha irmã aqui, ó.
Pastora Lu, uma vez ela caiu, é verdade, uma vez ela caiu no palco que quebrou o pé no meio do espetáculo, não foi, Luciana? E a abençoada aqui queria continuar, nós é que tiramos ela do palco. Já aconteceu tanta coisa, ó, já aconteceu da gente estar dançando espetáculo e o som travar, entendeu? O som travar, não sair mais, aí os bailarinos, sabe o que eles fizeram? Começaram a cantar para terminar pelo menos aquela música. E assim, quando você levanta a cabeça e segue em frente, Deus vem te usando. Qual de nós que nunca desafinou, né, Luciana? Qual de nós que nunca, que foi talvez fazer uma palestra e esqueceu alguma coisa? Irmãos, você não deve traduzir a sua vida cristã por causa de um momento, vou dizer uma palavra bem séria, falido. Aquele momento faliu? Certo, levanta a cabeça, segue em frente. E os outros momentos que você teve? E as outras coisas que você fez e vai fazer? Levanta a cabeça, deixa Deus te usar e vamos seguir em frente. Amém? Olha, dança é movimento. O que é de Deus e o que não é? O que não é de Deus é você subir em pecado, é você não levar a sério as coisas, os dons que Deus te deu, é você fugir da sua responsabilidade e você fazer de qualquer maneira. Isso sim é pecado, certo? Porque o pecado é aquilo, o que é pecado? Pecado é aquilo que te afasta de Deus, é aquilo que te coloca à frente de Deus, certo? E o que não é pecado? Não é pecado você celebrar ao Senhor, mas o diabo vai tentar te tirar disso. Não é pecado você dizer que Ele é rei, que Ele merece toda a nossa força. Marcos, esqueci a referência, acho que é Marcos 4, fala que nós devemos adorar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Coração fala do espírito, geralmente na palavra quando aponta para o coração está se referindo ao espírito. Alma fala de mente e emoções, toda a sua emoção. Entendimento, o nome já diz, entendimento, né? E com toda a sua força. Onde que nós fazemos força, meu irmão? É no físico. É ali que você tem a sua força, toda a sua força para o Senhor. Marcos 12, né, Lu? É isso aí. Deuteronômio 6:5 também. Amém. Glória a Deus. Olha, que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto sobre você. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Vamos dançar muito para o Senhor, apontando para que nos últimos dias a Virgem se alegre na dança, e também os jovens, e também os velhos, e também as crianças, porque breve Ele virá, e Ele vem vencendo para vencer. Amém? Amo vocês. Tchau, tchau.